Olá, meu nome é Marcela Soares e eu vou apresentar uma análise dos hiatos entre formação e empregabilidade de homens e mulheres em engenharia de produção, cujos autores são Marcela Soares, Rafael Garcia, Diego Carvalho e Deise Pastore. Há evidências de que a existência de estereótipos implícitos de gênero é uma construção social que começa na primeira infância, de modo a associar traços de inteligência e brilhantismo ao gênero masculino. Entende-se assim que o reforço das características e de atributos inculcados socialmente restringem a atuação feminina fora das esferas ligadas às ciências exatas, naturais e à tecnologia. Assim, é possível perceber que no ensino superior existem espaços marcadamente femininos e masculinos, e, consequentemente, o mercado de trabalho é impactado de forma a reproduzir essa diferença. Dessa forma, o presente trabalho se ocupa de levantar o panorama de gênero na engenharia de produção do Brasil no período de 2000 a 2019, uma vez que compreende-se a necessidade de averiguar o processo de formação e empregabilidade para fomentar os estudos de gênero e entender como as relações se apresentam nos contextos sociais, econômico e de trabalho. A presente pesquisa apresenta caráter quantitativo, de modo a evidenciar um levantamento de microdados de formandos extraídos do Censo da Educação Superior. E para analisar os gaps de empregabilidade e salários, utilizaram-se os dados das bases do RAIS e CAGED, do Ministério da Economia. Ressalta-se que filtrou-se a faixa etária de 20 a 30 anos nas relações de emprego, além de selecionar apenas os engenheiros de produção registrados em carteira. Os anos de 2020 e 2021 não foram considerados, pois foram diretamente impactados pelo contexto da pandemia do Covid-19. Quanto aos resultados da análise dos matriculados, é perceptível que há um predomínio expressivo da presença masculina ao longo de todo o tempo analisado. De 2010 a 2019, o número de alunos ingressantes em engenharia de produção aumentou em 1,5 vezes e percebeu-se um padrão de aumento parecido para ambos os sexos. Embora isso indique uma evolução, essa informação deve ser ponderada, uma vez que a composição dos gêneros não modificou-se substancialmente. Também é perceptível que, a partir do ano de 2015, observou-se uma diminuição do número de ingressantes que perdurou até o ano final. Mas, ao observar o resultado dos formandos, tanto do sexo masculino quanto do feminino, ainda percebe-se um crescimento. O decaimento nos dados de matrícula ainda não influenciaram significativamente nos de formatura, porque a graduação em engenharia tem, em média, 5 anos. Mas, de forma semelhante às informações de matriculadas, o número de homens que se formam é bem maior que o número de mulheres formadas. Além disso, verificou-se que até o ano de 2014 o número de admitidos permaneceu maior que o de desligados, tanto para os homens quanto para as mulheres. Mas, na comparação entre formados e admitidos, afere-se uma baixa significativa na absorção dos estudantes concluintes. Assim, enquanto o número de formados cresce ou estabiliza-se, o de admitidos decai. Aferiu-se também que a média salarial masculina dos admitidos em cargos ligados à engenharia de produção manteve-se acima da feminina em todo o período estudado. Isso comprova a problemática levantada na literatura de que homens recebem mais em cargos análogos às mulheres. Outro dado interessante de ser averiguado é o da média salarial dos desligados. Esse apresentou-se maior que o de admitidos em todo o período analisado, o que pode levar à conclusão de que se desliga engenheiros de produção na intenção de contratar outros por salários mais baixos. E diante dos resultados obtidos, foi possível perceber a expressiva diferença entre ingressantes e formandos nos cursos de engenharia de produção. E ao analisar a ocupação como engenheiro registrado em carteira, percebe-se que as mulheres e homens são absorvidos em um número bem inferior em comparação aos formados. No que tange os dados da questão salarial, observou-se que os homens apresentam salários superiores ao das mulheres, tanto para admitidos quanto para desligados. Outro resultado notável obtido por esse estudo é o fato dos salários dos desligados ser superior ao de admitidos na área. Ressalta-se que investigar essas informações e as causas são reservados para trabalhos futuros, uma vez que os resultados obtidos estão diretamente ligados a variáveis econômicas, sociais, culturais ou individuais. Essas foram as referências da presente pesquisa e o meu e-mail para contato. Obrigada!